Naquela noite de terça-feira, às 21 horas, eu estacionei meu carro na garagem, 3 dias antes do que Derek esperava que eu voltasse. A casa estava envolta na escuridão, exceto por uma luz tênue que emanava da janela do nosso quarto no andar de cima. O cansaço do longo voo de volta de Seattle pesava em meu corpo e tudo o que eu desejava era me jogar na cama e surpreender meu marido com um café da manhã especial na manhã seguinte. Porém, ao olhar para fora, algo me chamou a atenção. Um sedã prateado estava estacionado bem em frente à nossa casa, quase grudado na calçada. O capô ainda estava quente quando passei ao seu lado, e eu podia sentir o calor irradiando do metal, mesmo com o ar fresco e cortante de outubro. Um nó se formou em meu estômago. Não conhecíamos ninguém que tivesse um carro prateado, nossos vizinhos sempre tinham caminhonetes ou SUVs. Minhas mãos tremiam levemente enquanto eu buscava as chaves de casa. Respirei fundo 3 vezes antes de conseguir me acalmar o suficiente para deslizar a chave na fechadura. A porta da frente abriu-se sem um som, uma benção que eu tinha conquistado ao lubrificar as dobradiças no mês anterior, quando começaram a ranger. O living estava vazio, mas uma mistura de risadas e vozes subia do andar de cima, fazendo minha pele arrepiar. Uma dessas vozes era a de Derek, a outra, feminina. Meu coração começou a bater tão forte que pensei que poderia saltar para fora do peito. Cada passo em direção à escada parecia uma escalada montanhosa. Minhas pernas estavam pesadas, como se alguém tivesse amarrado pesos em meus tornozelos. As escadas de madeira não rangiam sob meus pés, pois eu conhecia cada segredo que a casa guardava após 8 anos vivendo ali. A porta do quarto estava entreaberta, o suficiente para que eu pudesse espiar sem ser vista, e os sons se espalhavam pelo corredor onde eu estava paralisada. Derek estava sentado em nossa cama, a cama que eu escolhera com o edredom azul da loja Home Goods do centro, com as almofadas brancas que compramos na nossa 5ª viagem de aniversário. Ele estava passando os dedos pelos cabelos longos e escuros de uma mulher, acariciando-a como se fosse a coisa mais preciosa do mundo. Ela se inclinava para ele, seu corpo relaxado e à vontade, vestindo algo de seda em um tom cremoso que refletia a luz do abajur. Ao ajustar o olhar, um frio na barriga me percorreu ao perceber o que ela estava vestindo, meu robe de seda, aquele que Derek me dera de presente no Natal há 2 anos. A voz de Derek flutuou até mim, suave e carinhosa. Eu não ouvia aquele tom dele comigo há meses, talvez mais. Você é tão doce, ele murmurou, os lábios próximos ao ouvido dela. Nada como minha esposa chata que só se importa com seu trabalho estúpido. As palavras atingiram-me como socos físicos. Esposa chata, trabalho estúpido. Pensei em todas aquelas noites em que trabalhei duro para ajudar a pagar por esta casa, pelo carro dele, pela vida que construímos juntos. Lembrei de quantas vezes cancelei planos com amigos porque Derek disse que precisava de mim em casa. Em uma noite que deveria ser tranquila, a realidade se desdobrou diante de mim de uma forma que eu nunca poderia ter imaginado. Lembrei-me de todas as vezes em que me fiz menor, mais silenciosa, menos exigente, apenas para evitar as reclamações de Derek, que insistia que eu era demais. Ouvindo essa conversa, uma mulher ao meu lado soltou uma risadinha, uma risada juvenil, como a de quem está apaixonada. Ela não te aprecia como eu, disse a mulher, e sua voz soava estranhamente familiar. Meu cérebro lutava para identificar essa sensação, paralisado pelo que estava presenciando. De repente, percebi que talvez meu corpo tivesse se movido, ou talvez minha sombra tivesse cruzado a porta, pois, como se tivessem sido pegos em um holofote, os dois se viraram na minha direção. O tempo parecia ter congelado. O rosto da mulher se tornou claro, e uma sensação gélida tomou conta de mim, não a frieza da tristeza ou do desgosto, mas uma raiva ardente misturada a uma incredulidade absoluta. Eu conhecia aquela mulher. Conhecia-a bem. Não era uma estranha que Derek havia encontrado em um bar, nem uma colega de trabalho ou um caso aleatório. Era alguém que havia se sentado à minha mesa de jantar, alguém que me abraçava e me chamava de irmã. Era Vanessa, a irmã mais nova de Derek. A informação parecia impossível de processar, como se o mundo tivesse girado de forma errada. Irmãs não fazem isso. Famílias não se traem assim. Mas ali estava ela, vestindo meu roupão, na minha cama, com as mãos do meu marido entrelaçadas em seus cabelos. Os olhos de Vanessa se arregalaram com pânico. Sua boca se abriu, mas nenhuma palavra saiu.
Ela parecia alguém que acabara de receber um balde de água gelada na cabeça. Derek, em um movimento brusco, se afastou da cama, quase perdendo o equilíbrio. Seu rosto estava completamente pálido, esvaziado de cor, como se alguém tivesse puxado a tomada e deixado todo o seu sangue escorrer. Natalie, isso não é? Ele mal conseguiu terminar a frase. As palavras saíam de sua boca em pedaços confusos que não faziam sentido. Mas eu não queria ouvir suas desculpas. Não ainda. Não até que eu dissesse o que precisava. Minhas mãos tremiam, mas não por tristeza, nem pelas lágrimas que deveriam estar caindo. Elas tremiam de uma raiva que se acumulava havia 3 semanas, desde que descobri o que estava acontecendo. Meu braço se moveu quase automaticamente, puxando meu celular do bolso da jaqueta. Abri o aplicativo da câmera e pressionei gravar. O ponto vermelho apareceu na tela, capturando tudo: o rosto culpado de Derek, Vanessa envolta no meu roupão e os lençóis amarrotados da cama que compartilhamos por 8 anos. Quero que vocês dois saibam de uma coisa, disse, e minha voz soou firme e gelada, tão fria que parecia não ser minha. Antes de começarem a inventar desculpas ou a implorar por perdão. Derek levantou as mãos como se tentasse acalmar um animal selvagem. Nat, por favor, só deixa eu explicar. Silêncio, eu gritei e ele realmente se encolheu. Bom, vou-lhes dizer algo e preciso que vocês ouçam com atenção. Nesse momento, as lágrimas começaram a escorregar pelo rosto de Vanessa, o rímel escorrendo em marcas feias pelas bochechas. Ela apertou o roupão ao redor de si mesma, como se aquele gesto pudesse de alguma forma protegê-la do que estava por vir. Há 3 semanas, eu continuei, meus olhos se movendo entre Derek e Vanessa. Descobri algumas cobranças estranhas no nosso cartão de crédito. Joias que nunca recebi. Contas de restaurantes que nunca frequentei. Estadia em hotéis bem aqui na nossa própria cidade, em noites em que você me disse que estava trabalhando até tarde no escritório. O rosto de Derek ficou ainda mais pálido. Vanessa havia parado de chorar e agora me encarava, paralisada, como uma cerva iluminada pelos faróis de um carro. Decidi que precisava saber mais e contratei alguém para investigar a situação. Um detetive particular chamado Leonard Walsh. E você sabe o que ele descobriu? Nenhum dos dois respondeu. Não podiam. Ambos sabiam exatamente o que estava por vir. Ele encontrou o desvio de dinheiro, Derek. Mais de $200.000 roubados de seus clientes. Pequenas quantias aqui e ali, pensando que ninguém perceberia. Ele encontrou as passagens de avião para Costa Rica marcadas para o próximo mês. Descobriu os passaportes falsos que você estava fabricando. Ele encontrou tudo. Vanessa fez um som como se estivesse ferida. Derek permaneceu parado, completamente imóvel, como se não se movesse, eu pudesse esquecer que ele estava ali. E ele descobriu que Vanessa não estava apenas aqui para se recuperar do divórcio. Eu continuei, encarando-a diretamente agora. Ele descobriu que vocês dois vinham planejando isso juntos há meses. Que já tinham feito isso antes com o ex-marido dela. Foi por isso que ele realmente a deixou, não foi? Não por diferenças irreconciliáveis, mas porque você tentou roubá-lo até o último centavo. Isso não é verdade. Vanessa começou a protestar, mas eu a interrompi. Eu tenho registros bancários, Vanessa. Tenho e-mails. Mensagens de texto. Tenho tudo. Levantei meu celular, ainda gravando. E agora eu tenho isso também. Um vídeo legal de vocês dois pegos em flagrante. Foi então que ouvi o som da campainha tocando lá embaixo, seguido imediatamente por batidas firmes na porta da frente. Sorri, realmente sorri pela primeira vez desde que entrei naquele pesadelo. Isso deve ser a detetive Patricia Green, disse calmamente. Eu a chamei do meu carro antes de entrar. Ela está muito interessada em conversar com vocês dois sobre fraude financeira. A cor que havia sumido do rosto de Derek não voltou. Em vez disso, ele ficou com um tom verde doente. Vanessa começou a hiperventilar, sua respiração se tornando ofegante e apressada.
Ela balançou nas pernas, até que, de repente, suas forças a abandonaram e ela desabou no chão como uma marionete com as cordas cortadas. Derek correu para o lado dela, e a maneira como ele a tocou, como suas mãos acariciavam seu rosto, o modo como ele olhava com tanta preocupação desesperada fez meu estômago revirar. Aquilo não era apenas sobre dinheiro. Não era apenas sobre traição. O que havia entre eles era mais profundo, mais insano, mais distorcido do que eu poderia imaginar. Passos pesados começaram a subir as escadas em direção ao meu quarto e eu sabia que tudo estava prestes a mudar para sempre. 3 semanas atrás, eu estava em quase exatamente o mesmo lugar do nosso quarto. Mas tudo parecia diferente então, normal, seguro. Enquanto desfazia minha mala de uma viagem de negócios a Chicago, pendurando as roupas e jogando as peças sujas no cesto, uma sensação de vazio tomou conta da casa. Mesmo com Derek lá embaixo assistindo televisão, o silêncio era quase palpável. Foi nesse momento que decidi conferir nosso extrato do cartão de crédito online. Não porque suspeitasse de algo, mas porque sempre revisava nossas finanças no primeiro dia de volta das viagens. Era um hábito que eu havia desenvolvido anos atrás, quando comecei a viajar a trabalho. Sentei-me diante do meu laptop e loguei na nossa conta conjunta. O extrato carregou lentamente, linha por linha, e, a princípio, nada parecia fora do comum. Compras do supermercado, abastecimentos, às habituais contas de serviços. Então, algo chamou minha atenção. Uma cobrança de uma joalheria no valor de $850, datada da última terça-feira, quando eu estava em Chicago fazendo uma apresentação para um potencial cliente. Meu coração disparou, mas tentei-me convencer de que deveria haver uma explicação lógica. Quem sabe Derek estava me surpreendendo com um presente? Nosso aniversário estava chegando em 2 meses. Era isso, eu tinha certeza. Continuei a rolar a tela e outra cobrança se destacou. Bellissimo, um caro restaurante italiano no centro, $193, da mesma noite da compra na joalheria. Eu e Derek não íamos ao Bellissimo há mais de um ano, justamente por ser muito caro. Estávamos economizando para uma possível reforma na casa. Minhas mãos começaram a tremer levemente enquanto eu deslizava mais rápido pelo extrato. Havia mais cobranças que não reconhecia. O Riverside Hotel, aqui mesmo na nossa cidade, tinha registrado 4 cobranças no último mês. Sempre em noites em que eu estava fora. Sempre para uma única diária. Porque Derek precisaria de um quarto de hotel na cidade onde morávamos? Ouvindo seus passos subindo as escadas, fechei rapidamente o laptop. Minha mente girava tentando encontrar sentido para tudo aquilo. Deveria haver explicações razoáveis. Talvez ele estivesse planejando uma escapada romântica e havia reservado os quartos para conferir os lugares antes. Talvez a joia fosse um presente. Talvez houvesse razões perfeitamente inocentes para tudo, mas, no fundo do meu estômago, eu sabia que não era bem assim. Você está bem? Derek perguntou ao entrar no quarto, carregando um copo de água e vestindo-me o tom que eu lhe dei no último Natal. Você está pálida, só cansada da viagem, menti, forçando um sorriso. Acho que vou tomar um banho e dormir cedo. Ele assentiu sem muito interesse e se virou para sair. Provavelmente vou ficar acordada assistindo ao jogo, disse por cima do ombro. Depois que ele saiu, fiquei sentada na cama por um longo tempo, encarando meu laptop fechado. Uma parte de mim queria descer e confrontá-lo imediatamente, exigia explicações sobre aquelas cobranças, mas outra parte, a mais prudente, sabia que precisava de mais informações antes disso. Na manhã seguinte, após Derek ter ido para seu escritório no porão, liguei para minha melhor amiga, Beth. Ela era uma advogada astuta e prática, alguém em quem eu confiava completamente. Preciso da sua ajuda com algo, disse, mantendo a voz baixa. Nathalie estava sentada na cozinha, o telefone em mãos, tentando ignorar a sensação de que algo estava muito errado. Apesar de Derek estar lá embaixo, alheio a tudo, ela precisava desabafar. Quando Beth atendeu, Nathalie sabia que precisava ser completamente honesta, mesmo que a verdade pudesse doer. Foi então que ela começou a contar sobre as cobranças estranhas no cartão de crédito, as joias que nunca chegaram, as contas de restaurantes onde nunca estiveram juntos e os quartos de hotel em sua própria cidade.
A respiração de Beth mudou ao ouvir cada palavra, passando de um tom casual para um sério em um instante. Natalie, disse ela, com cautela, acho que você precisa considerar a possibilidade de que Derek pode estar tendo um caso. Essas palavras, ditas em voz alta, tornaram-se reais de uma forma que antes eram apenas pensamentos confusos na mente de Natalie. Ela sentiu a garganta apertar e as lágrimas ameaçaram escapar, mas conseguiu-se controlar. Eu sei, sussurrou, venho pensando a mesma coisa, mas preciso ter certeza antes de agir. Preciso de provas. Beth ficou em silêncio por um momento e então disse, conheço alguém que pode ajudar. Era um investigador particular chamado Leonard Walsh. Aposentado da polícia, ele era profissional e discreto, especializado em investigações financeiras, mas também lidava com casos de infidelidade. Posso passar o seu número para ele? Natalie concordou, sem saber o que esperar. Naquela mesma tarde, Leonard a ligou. Sua voz era gentil, mas direta. Eles se encontraram em um café afastado, longe dos olhares curiosos. Leonard era um homem na casa dos 60 anos, com cabelos prateados e olhos cinzentos penetrantes que pareciam enxergar além das aparências. Natalie entregou-lhe cópias das faturas do cartão de crédito e relatou tudo o que havia notado, as noites em que Derek alegava estar trabalhando, a maneira como ele se tornara distante e frio nos últimos meses e os comentários cruéis sobre seu trabalho, aparência e personalidade. Quanto tempo você acha que isso está acontecendo? Leonard perguntou, anotando em um pequeno caderno de couro. Não sei, Natalie admitiu, com um nó no estômago. Talvez há alguns meses. Mas, honestamente, tenho viajado tanto a trabalho que talvez não tenha percebido os sinais antes disso. Leonard a olhou com um misto de empatia e seriedade. Senhora Brooks, quero que se prepare. Em minha experiência, quando há cobranças em hotéis e compras inexplicáveis, geralmente encontramos o que estamos procurando. E isso nem sempre é uma descoberta agradável. Eu entendo, ela respondeu, mesmo que ainda não compreendesse completamente. O que ela mais queria era a verdade. Nos dias que se seguiram, Leonard mergulhou em sua investigação enquanto Natalie mantinha a fachada de uma esposa normal. Ela sorria para Derek durante o café da manhã, perguntava sobre seu dia e agia como esposa devotada que ele tanto reclamava. Por dentro, no entanto, a ansiedade e o medo a consumiam. Foi então que Leonard a contatou enquanto ela estava em Denver, a trabalho. Senhora Brooks, preciso me encontrar com você o mais rápido possível, disse ele, e o tom de sua voz fez o sangue dela esfriar. Encontrei algumas coisas, e não se trata apenas de um caso, mas de algo muito mais sério. Natalie voltou para casa no dia seguinte e se encontrou com ele no mesmo café. Leonard espalhou documentos sobre a mesa entre eles, e o coração dela disparou. O que ele tinha a dizer mudaria tudo. A luz suave da manhã filtrava-se pelo vidro da cafeteria, eu me sentava à mesa, um turbilhão de sentimentos me consumindo. Leonard, meu advogado, havia-me trazido uma verdade que parecia tão surreal quanto dolorosa. Ele era direto como um raio, e suas palavras cortaram a atmosfera tranquila do lugar como uma faca afiada. Seu marido está desviando dinheiro dos clientes dele, ele declarou, a voz firme e sem rodeios. Os números dançavam em minha mente, mais de $200.000 em transações pequenas, camufladas por uma rede de empresas de fachada. Isso não poderia ser verdade. Você está absolutamente certo, minha voz tremia, mas a necessidade de respostas era maior que o medo. Positivo. Tenho 30 anos de experiência. As evidências são concretas, ele disse, deslizando mais documentos sobre a mesa. Mas então ele me mostrou algo que complicava ainda mais a situação. Um extrato bancário de uma conta que eu nunca havia visto antes. Depósitos e saques que correspondiam aos valores desviados. A conta estava em nome de uma mulher, Vanessa Brooks, a irmã de Derek. A incredulidade tomou conta de mim. Não, isso não pode ser verdade. Vanessa mora a 2 estados de distância. Ela acabou de se divorciar. Está passando por um momento difícil. Leonard, no entanto, não hesitou. Ele apresentou mais provas, trocas de e-mails entre Derek e Vanessa que revelavam uma cumplicidade nada fraternal, mensagens de texto que me deixaram enjoada apenas de olhar.
E, para completar o quadro, vídeos de segurança de hotel que ele conseguira, mostrando-os juntos, trocando carícias que apenas amantes deveriam trocar. Descobri mais uma coisa: Leonard falou com uma seriedade que me gelou o sangue. Seu marido e sua irmã tentaram esse mesmo esquema com o ex-marido dela. Há cerca de 5 anos, desviaram dinheiro dos sócios dele. O ex, ao descobrir, não fez a denúncia para proteger os filhos do escândalo. Ele apenas se divorciou de Vanessa e devolveu o dinheiro para manter tudo em silêncio. Enquanto eu escutava, a realidade se desdobrava como um pesadelo. Meu marido, um ladrão. Um homem que traía não apenas a mim, mas à própria família. Eles já haviam feito isso antes e escaparam. Agora planejavam repetir a dose, deixando-me para enfrentar as consequências. Há mais, Leonard disse, e eu quase ri, incapaz de acreditar que poderia haver mais. Ele me mostrou impressões de passagens aéreas, 2 passagens de ida para Costa Rica, com partida marcada para 4 semanas. Eles estavam prestes a deixar o país. Comunicações sobre passaportes falsos, uma nova vida que começariam juntos. Minhas mãos tremiam tanto que mal conseguia segurar os papéis. O que eu faço? Murmurei, a voz falhando. Leonard se inclinou para frente, seu olhar intenso. Você vai à polícia. Denuncia o desvio. Se protege legal e financeiramente. E faz isso antes que eles desapareçam. Mas uma ideia diferente começou a tomar forma na minha mente, uma ideia que parecia mais poderosa. Quero pegá-los em flagrante, eu disse, a determinação crescendo dentro de mim. Quero provas irrefutáveis. Não apenas extratos bancários e e-mails, mas evidências concretas deles juntos. Você pode me ajudar com isso? Leonard me observou por um longo momento, analisando meu rosto. Então, assentiu. Sim, mas você precisa estar preparada para o que vai ver. Vai doer. Já está doendo, respondi, meu coração pesado, mas a chama da determinação iluminava meu caminho a seguir. A atmosfera na cafeteria estava carregada de tensão, enquanto eu e minha amiga planejávamos o próximo passo. A cada minuto que passava, minha determinação se solidificava. Se tudo desse certo, Derek e Vanessa não conseguiriam escapar dessa vez. Na semana seguinte, eu seguiria com uma viagem de negócios para Seattle, um plano meticulosamente elaborado. Diria a Derek que estaria fora por 5 dias, criando um falso senso de segurança. Mas, na verdade, voltaria mais cedo, pronta para pegar os dois em flagrante. E a detetive Patricia Green estaria à disposição, com todas as provas financeiras que Leonard havia coletado. Quando deixei a cafeteria, me senti como uma nova mulher. A esposa ingênua que confiava cegamente havia-se dissipado, dando lugar a alguém mais forte, mais fria e calculadora. Eu estava determinada a garantir que Derek e Vanessa pagassem por cada mentira que haviam contado. Os passos na escada se tornaram cada vez mais altos e eu observei a expressão de Derek mudar, passando do pânico para uma escuridão profunda. Desespero. Ele olhou para Vanessa, caída no chão, e depois voltou seu olhar para mim. Eu podia ver sua mente trabalhando freneticamente, tentando encontrar uma saída daquela armadilha que se fechava ao redor deles. Nathalie, por favor, ele implorou, sua voz carregada de uma mistura de súplica e raiva, como se estivesse em conflito entre pedir misericórdia ou atacar-me por arruinar seus planos. Só me dê 5 minutos para explicar. 5 minutos antes de você deixar que eles subam aqui. Eu mantive meu celular firme, gravando cada palavra, cada expressão, cada movimento desesperado. Não há nada a explicar, Derek. Eu já sei de tudo. Nesse instante, a detetive Patricia Green apareceu na porta, alta e imponente em seu blazer escuro, com um distintivo preso ao cinto. 2 oficiais uniformizados a acompanhavam, com expressões neutras enquanto avaliavam a cena diante deles, a mulher em um roupão de seda no chão, o homem aterrorizado em pé sobre ela e a esposa com o telefone na mão, calma e controlada mesmo em meio ao caos. Senhora Brooks, disse a detetive Green, fazendo um gesto respeitoso em minha direção. Você tem as evidências que discutimos. Caminhei até ela e entreguei meu celular, tomando cuidado para não interromper a gravação. Está tudo aqui.
O vídeo que acabei de gravar, além de todos os documentos que Leonard Walsh coletou, extratos bancários, trocas de e-mail, registros de transações. Está tudo na pasta na nuvem que compartilhei com você esta tarde. Os olhos afiados da detetive correram rapidamente pelo meu celular, sua expressão imutável. Ela provavelmente já havia visto coisas piores em sua carreira, mas me perguntei se a traição familiar como essa algum dia deixava de ser chocante. Ela olhou para Derek e Vanessa, e quando falou, sua voz carregava o peso da absoluta autoridade. Derek Brooks, você está preso por desvio de verba, fraude eletrónica e conspiração para cometer fraude. Ela acenou para um dos oficiais, que avançou com as algemas. Você tem o direito de permanecer em silêncio. Tudo o que você disser pode e será usado contra você em um tribunal. O corpo de Derek parecia desmoronar, como se cada palavra da detetive o atingisse como uma marretada. Não, 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 ele repetia, como se a repetição pudesse mudar a realidade. Isto é um engano, Natalie. Era uma noite marcada por tensão e desespero, quando a realidade se despedaçou em 1000 pedaços. Derek estava sendo algemado, os grilhões ecoando pelo quarto como um lamento de um amor que se desfez. A sensação do metal frio se fechando ao redor de seus pulsos foi como o ponto final de uma história longa e dolorosa. Você parou de ser minha equipe no momento em que roubou de pessoas inocentes, eu disse, a voz quase um sussurro. A traição do meu marido ressoava em cada palavra, uma ferida que se abria em meu coração. Você deixou de ser meu marido quando trouxe ela para a nossa cama. No chão, Vanessa estava em um estado de pânico, sua respiração rápida e irregular. A detetive Green se agachou ao lado dela, sua voz, ao contrário da situação, era suavemente reconfortante. Vanessa Brooks, preciso que você se levante. Você também está presa por ser cúmplice de fraude e desvio de dinheiro. O desespero tomou conta de Vanessa. Eu não consigo respirar, ela ofegou, segurando o peito. A detetive, percebendo a gravidade, ordenou a um dos oficiais. Ela está hiperventilando. Traga água e um saco de papel do carro, mas fique de olho nela. Enquanto o oficial se afastava, Derek, em um momento de desespero, tentou-se lançar em minha direção. O policial que o segurava o puxou de volta com força, mas as palavras de Derek saíam de sua boca como uma torrente incontrolável. Você não entende, Natalie. Você nunca está em casa. Sempre trabalhando, sempre viajando, priorizando sua carreira. O que eu deveria fazer? Eu estava sozinho. Precisava de alguém que realmente se importasse comigo. A audácia dele me atingiu como um tapa. Então, você decidiu roubar e dormir com sua irmã? Minha voz aumentou, mesmo eu tentando manter a calma. Essas eram suas soluções para a solidão? Ela não é realmente minha irmã, Derek disse, e o jeito como falou fez minha pele arrepiar. Não somos parentes de sangue. Meus pais a adotaram quando tinha 7 anos. Não estamos fazendo nada de errado. As sobrancelhas da detetive Green se ergueram ligeiramente, mas seu semblante profissional permaneceu firme. Isso não vai ajudar seu caso, Sr. Brooks. Independentemente da biologia, você ainda está cometendo fraude e não acho que um juiz vai ser particularmente simpático às suas justificativas pessoais. O oficial voltou com a água e o saco de papel. Vanessa agarrou o saco, respirando fundo, seu rosto manchado de rímel, misturado a lágrimas e pânico. Quando sua respiração finalmente foi se acalmando, a detetive Green a ajudou a ficar de pé e leu os direitos que havia dado a Derek. Foi nesse momento que Vanessa encontrou sua voz, não a doce e gentil que sempre usou ao meu redor, mas uma voz cortante, venenosa. Você vai se arrepender disso, Natalie, ela sibilou. Você acha que é tão perfeita, tão justa, mas é apenas uma mulher fria e sem coração que não sabe como manter um homem feliz. Derek merece mais do que você. Ele merece alguém que realmente o ame. Eu a encarei, tentando processar a traição daquela mulher que um dia me chamou de irmã, que chorou em meus braços por causa de seu casamento fracassado, que comeu minha comida e dormiu sob meu teto enquanto planejava destruir minha vida. Se você realmente o amasse, eu disse lentamente, não o teria transformado em um criminoso. O verdadeiro amor não arrasta alguém para a escuridão. O ambiente estava tenso e as palavras de Vanessa cortavam o ar como lâminas afiadas.
Você não sabe nada sobre amor verdadeiro, ela disparou, com um desprezo que ecoava na sala. O oficial tentava guiá-la em direção à porta, mas ela se contorcia, sempre voltando seu olhar para mim. Derek me contou tudo. Como você nunca tem tempo para ele. Como se importa mais com planilhas do que com seu próprio marido. Como você é entediante e fria na cama. Cada palavra era uma arma projetada para ferir, para me fazer duvidar de mim mesma, transferindo a culpa de suas escolhas para as minhas supostas falhas. 6 meses atrás, essas palavras teriam-me atingido profundamente. Eu teria-me perguntado se ela estava certa, se eu realmente era o problema. Mas, após 3 semanas de reflexão, conversas com Beth e sessões com minha terapeuta, Dr. Ellen Watts, eu finalmente compreendi que a traição de Derek não dizia respeito às minhas imperfeições. Era uma questão de caráter, de escolhas, da disposição dele de machucar os outros para seu próprio benefício. Leva-a para baixo, ordenou o detetive Green ao oficial, e enquanto eles conduziam Vanessa, seus gritos ecoavam pelo corredor. Nós somos família, Nathalie. Família não faz isso com família. Você está destruindo vidas. Aquelas palavras reverberavam em mim, mas eu sabia que, no fundo, ela mentia. Aqueles clientes vão receber o dinheiro deles de volta eventualmente. Ninguém realmente se feriu, mas você está nos mandando para a prisão por nada. Por nada. Eu gritei, minha voz ressoando no vazio do corredor. Você roubou mais de $200.000. Você ajudou meu marido a me trair de todas as formas possíveis. Você violou a confiança, os laços familiares e a lei. Isso não é nada, Vanessa. Isso é tudo. Derek, que estava sendo levado escada abaixo, de repente parou de lutar. Seu corpo inteiro parecia desabar e o oficial teve que praticamente carregá-lo. Por favor, Nat, sussurrou ele, com lágrimas escorrendo pelo rosto. Por favor, não faça isso. Eu te amo. Cometi erros, mas eu te amo. Pense nos nossos 8 anos juntos. Pense no nosso dia de casamento. Pense em todas as promessas que fizemos. Eu subi os degraus e olhei para ele, esse homem com quem eu havia me casado. O homem em quem confiei meu coração, minha vida, meu futuro. Ele parecia menor, de alguma forma, diminuído por suas próprias ações. Eu estou pensando sobre esses 8 anos, eu disse, e minha voz não tremia mais. Estou pensando em cada vez que cheguei em casa exausta de uma viagem e você reclamou que eu nunca estava por perto. Cada vez que tentei planejar uma noite de encontro e você disse que estava ocupado demais. Cada vez que eu te disse que te amava e você mal levantou os olhos do seu celular. Estou pensando em como eu estava construindo nosso futuro enquanto você planejava destruí-lo. Isso não é justo, Derek soluçou. Eu estava tentando. Eu também estava trabalhando duro. Você simplesmente nunca percebeu porque sempre estava ausente. Você não estava trabalhando, Derek. Você estava roubando. Há uma diferença. Respirei fundo, sentindo algo dentro de mim finalmente se libertar. Não era meu coração, isso já tinha-se partido semanas atrás, quando Leonard me mostrou as evidências. Era diferente. Era a última corrente de obrigação, culpa e lealdade mal colocada finalmente se rompendo. Estamos feitos. Completamente feitos. Eu quero divórcio. E nunca mais quero te ver. As palavras de Vanessa ecoaram pelos corredores enquanto os policiais a conduziam para baixo, os passos pesados e quando nas escadas de madeira. Ouvi a porta da frente se abrir, os lamentos de Vanessa se misturando ao som dos carros sendo fechados lá fora, até que, em um instante, tudo ficou em silêncio. A detetive Green tinha ficado no quarto, observando a cena pela janela, com um olhar que parecia pesar sobre os carros da polícia estacionados na entrada. Ela me deu um momento de privacidade, permitindo que eu processasse tudo o que estava acontecendo. Quando finalmente se virou para mim, seu semblante havia mudado, passando da frieza profissional para uma expressão de compaixão. Como você está? Ela perguntou suavemente. Foi nesse instante que todas as emoções que eu tinha mantido sob controle começaram a desmoronar.
O adrenalina que me sustentava evaporou de uma vez, deixando um vazio profundo e um tremor incontrolável em minhas mãos. Eu as juntei, tentando encontrar alguma estabilidade. As lágrimas que eu havia lutado para conter por 3 semanas, desde aquele primeiro encontro com Leonard no café, finalmente rompendo barreira. Senti-me afundar na cama, o mesmo lugar onde Derek havia-me traído, onde ele havia tocado sua irmã de maneiras que eu não conseguia suportar imaginar. O cobertor azul, que antes me trazia conforto, agora parecia contaminado, arruinado além de qualquer lavagem. Tudo naquele quarto, tudo naquela casa estava manchado. Eu não sei, sussurrei, com a voz tremendo. Eu pensei que sentiria alívio ou satisfação, algo parecido com justiça, mas estou apenas vazia. A detetive Green sentou-se ao meu lado, mantendo uma distância respeitosa, mas oferecendo um apoio silencioso. Ela não tentou consertar a situação ou me dizer que tudo ficaria bem. Apenas estava ali, enquanto eu chorava, permitindo que eu sentisse tudo o que precisava sentir. Depois de alguns minutos, enxuguei os olhos com as costas da mão e respirei fundo, ainda tremendo. Eu fico-me perguntando o que fiz de errado. Como não percebi isso? Eu realmente fui tão cega, tão estúpida? Pare, disse a detetive Green com firmeza. Isso não é culpa sua. Sou detetive há 19 anos, Sra. Brooks. Já vi toda a forma de traição que você pode imaginar. E posso-te dizer com absoluta certeza que isso não tem nada a ver com você ser cega ou estúpida. Os criminosos são bons em esconder seus crimes, continuou ela, com a voz calma e segura. Eles praticam a enganação todos os dias. Seu marido e sua irmã passaram meses, talvez anos, aperfeiçoando suas mentiras. Eles sabiam exatamente o que dizer, como agir, quando ser afatuosos o suficiente para evitar que você suspeitasse, mas distantes o bastante para criar espaço para o verdadeiro relacionamento deles. Isso não é sua falha. É eles agindo como predadores calculistas. Queria acreditar nela. Parte de mim realmente acreditava, mas outra parte não conseguia parar de relembrar momentos do ano passado, em busca de sinais que eu deveria ter percebido. A maneira como Derek sempre parecia irritado quando o nome de Vanessa aparecia nas conversas antes do divórcio dela, e então, de repente, se tornava tão preocupado com o bem-estar dela após a separação. Os presentes caros que ele havia comprado para o aniversário dela, que pareciam excessivos para uma cunhada. As semanas passaram e Nathalie se viu imersa em uma tempestade de emoções. As viagens de fim de semana que Derek fizera para vê-la, momentos que ela pensara serem gestos doces e solidários, agora pareciam um eco distante de um amor que se desfazia. Como ela fora tão confiante, tão ingênua? A pergunta martelava em sua mente, enquanto ela se perguntava o que viria a seguir. Sentada na poltrona da sala de interrogatório, ela limpou o rosto com a mão, tentando afastar as lágrimas que insistiam em aparecer. O detetive Green, com seu olhar sério, tirou um pequeno caderno do bolso do blazer. Nas próximas semanas, vamos construir o caso de acusação. Você precisará prestar uma declaração formal na delegacia, provavelmente amanhã ou depois. O promotor vai querer entrevistá-la também. Quando chegar a hora, você terá que testemunhar no tribunal, o que pode demorar alguns meses, dependendo se eles aceitarem um acordo ou forem a julgamento. A pergunta saiu quase como um sussurro, um eco de uma dúvida infantil. Eles vão para a prisão? Detetive Green, com um olhar ponderado, respondeu, com base nas evidências que revisei, sim. O desvio de verbas é um crime sério. E somando isso à fraude eletrónica, às acusações de conspiração e ao fato de que planejavam fugir do país, o promotor vai pressionar por uma pena significativa. Ela sentiu o peso da resposta. Sabia que Derek era seu marido e a dor disso a atingiu em cheio. Mas, antes que seus pensamentos se tornassem uma avalanche de inseguranças, ela interrompeu. Não estou tendo dúvidas sobre processá-los. Aqueles clientes que eles roubaram, para muitos eram pequenos empresários, aposentados que confiaram suas economias a Derek. Eles merecem justiça. Detetive Green observou, compreensiva. Você tem o direito de lamentar. Mesmo quando alguém te machuca profundamente, você ainda pode chorar pela perda do que achava que tinha. Isso não te torna fraca, te torna humana.
De repente, a porta da frente se abriu e passos apressados ecoaram pelas escadas. O corpo de Natalie ficou tenso até que ouviu a voz de Beth chamando seu nome. Natalie, Nat, onde você está? Estou aqui em cima, respondeu sua voz trêmula. Beth irrompeu no quarto, o rosto ruborizado e os olhos arregalados de preocupação. Ao ver Natalie sentada na cama com as bochechas molhadas de lágrimas, ela atravessou o espaço rapidamente e a envolveu em um abraço apertado. Recebi sua mensagem. Vim o mais rápido que pude. Você está bem? Eles te machucaram? Natalie balançou a cabeça contra o ombro de Beth. Não, estou bem. Eles foram embora. O detetive Green os prendeu. Beth se afastou um pouco para olhá-la nos olhos, as mãos ainda em seus ombros. Você conseguiu. Você realmente conseguiu. Meu Deus, Nat, você foi tão corajosa. Não me sinto corajosa, Natalie admitiu, a fragilidade transparecendo em sua voz. Sinto como se estivesse desmoronando. Você tem esse direito, Beth disse com firmeza. Você acabou de pegar seu marido cometendo fraude com a própria irmã. Você tem o direito de surtar um pouco. Ela lançou um olhar respeitoso para o detetive Green. Obrigada por estar aqui, detetive. Só estou fazendo meu trabalho, respondeu o detetive, levantando-se da cama e entregando um cartão de visitas a Natalie. Senhora Brooks, aqui está meu número direto. Se você pensar em mais alguma coisa ou se precisar de alguém para conversar sobre o caso, me liga a qualquer hora. Estou falando sério. Natalie pegou o cartão com as mãos trêmulas, sentindo uma onda de gratidão. Obrigada por tudo. Depois que o detetive Green saiu, prometendo que entraria em contato nos próximos dias, Beth se sentou ao meu lado e segurou minha mão. Diga o que você precisa. Você quer que eu fique aqui esta noite? Quer sair desta casa? Quer queimar todas as coisas do Derek no quintal? Apesar de tudo, quase sorri com a última sugestão. Talvez depois, com o fogo. Neste momento, eu só não sabia o que queria. Beth apertou minha mão. Certo, então vou-te dizer o que você precisa. Primeiro, vamos tirar você deste quarto. Você nunca mais vai dormir aqui. Segundo, vou pedir pizza porque sei que você não comeu. Terceiro, vamos arrumar uma mala para você porque você vai ficar na minha casa esta noite. Sem discussões. Beth, eu não posso simplesmente. Sim, você pode, ela me interrompeu. Você não vai ficar nesta casa esta noite. Não depois do que aconteceu. Você pode voltar amanhã comigo e pensar no que fazer com tudo isso. Mas esta noite, você precisa estar em um lugar seguro, onde possa respirar de verdade. Olhei ao redor do quarto, para a cama onde Derek me traiu, para a comoda onde Vanessa aparentemente se sentia à vontade o suficiente para deixar suas coisas, para as paredes que agora pareciam se fechar sobre mim. Beth estava certa. Eu não podia ficar ali esta noite. Certo, sussurrei. Certo, vamos para a sua casa. Beth me ajudou a arrumar uma mala com algumas roupas, produtos de higiene e meu laptop. Enquanto eu andava pelo quarto, pegando minhas coisas, sentia como se fosse um fantasma assombrando minha própria vida. Tudo parecia igual ao que era esta manhã quando saí para o aeroporto, mas nada era como antes. No banheiro, encontrei maquiagem e produtos de cabelo que não eram meus. As coisas de Vanessa ali, ao lado das minhas, como se ela estivesse morando ali, como se pertencesse àquele lugar. Meu estômago revirou e precisei me segurar na borda da pia para não desmoronar. Ela estava morando aqui, disse, minha voz vazia. Enquanto eu viajava, ela estava vivendo na minha casa, dormindo na minha cama, fazendo de conta que tinha uma vida com meu marido. Beth apareceu na porta do banheiro, sua expressão tensa de raiva. Não pense nisso agora. Apenas pegue suas coisas e vamos sair daqui. Na cozinha, percebi detalhes que não tinha notado quando cheguei. 2 copos de vinho na pia, ambos com marcas de batom. Um buquê de rosas no balcão que eu nunca recebi. Um suéter feminino jogado sobre uma das cadeiras da mesa.
Vanessa tinha deixado sua marca em cada canto da minha casa, como se tivesse todo o direito de estar ali. Eu confiava nela, disse em voz baixa, encarando o suéter. Quando ela se separou no ano passado, eu mandei flores e um cartão. A ligava toda semana para saber se estava bem. A convidei para passar o dia de ação de graças conosco porque não queria que ela ficasse sozinha. E o tempo todo ela estava dormindo com Derek. Ela é uma cobra, Beth disse de forma direta. Eles dois são. Mas sabe de uma coisa? Eles vão para a prisão e você vai seguir em frente, construindo uma vida incrível sem eles. É assim que essa história termina. Eu queria acreditar nela. Desejava poder avançar rapidamente através de toda a dor, mágoa e raiva e chegar a um lugar onde eu estivesse bem novamente. Mas eu sabia que não era assim que as coisas funcionavam. A cura leva tempo e eu estava apenas no início de um caminho muito longo. Pedimos uma pizza e a comemos no carro da Beth, pois nenhuma de nós conseguia ficar mais um minuto na minha casa. Enquanto dirigíamos, olhei para trás, para o lugar que por 8 anos chamara de lar. As janelas estavam escuras agora. A luz do quarto apagada. Parecia pacífica e normal do lado de fora, mas eu sabia a verdade. Eu conhecia os segredos que aquelas paredes guardavam, as traições que ocorreram em cada um daqueles cômodos e compreendi que jamais conseguiria olhar para aquela casa da mesma forma novamente. Vou ter que vendê-la, eu disse, enquanto Beth se juntava à via principal. Provavelmente, concordou Beth. Mas não precisamos resolver isso hoje à noite. Hoje, você só precisa sobreviver. Amanhã, vamos começar a planejar seu próximo passo. Ao chegarmos ao apartamento da Beth, ela me acomodou em seu quarto de hóspedes, com lençóis limpos e cobertores extras. Preparou um chá de camomila, que eu não bebi, e ligou a televisão em um programa de comédia sem graça, que eu também não assisti. Ela apenas ficou ao meu lado, enquanto eu encarava o nada, processando tudo o que havia acontecido. Por volta da meia-noite, meu telefone vibrou com uma mensagem de um número desconhecido. Meu coração disparou, pensando que poderia ser o Derek tentando me contatar da prisão. Mas ao abrir a mensagem, vi que era de Leonard Walsh, o investigador particular. Acabei de ouvir sobre as prisões. Você fez a coisa certa. Me ligue se precisar de qualquer coisa. Você é mais forte do que imagina. Mostrei a mensagem para Beth, que sorriu. Ele está certo. Você sabe, você é forte. Mais forte do que o Derek e a Vanessa jamais acreditaram. 6 meses pareciam tanto uma eternidade quanto um piscar de olhos. Agora, eu estava diante do espelho de corpo inteiro no meu novo apartamento, ajustando a gola da blusa azul marinho. A mulher que me olhava de volta parecia diferente de alguma forma. Mais velha, talvez, mas também mais sólida, mais confiante. O apartamento era pequeno, um quarto no terceiro andar de um prédio no Distrito das Artes, bem distante da casa espaçosa que eu compartilhava com Derek. Mas cada item naquele espaço pertencia a mim. O sofá verde sálvia que eu mesma escolhi. As pinturas abstratas nas paredes de um artista local que eu havia descoberto. A mesa da cozinha, onde eu realmente tomava café da manhã agora, ao invés de sair correndo com uma barra de proteína. Aquele lugar era meu de uma forma que a casa nunca foi. Meu telefone vibrou na comoda, um lembrete sobre minha consulta de terapia com a doutora Ellen Watts naquela tarde. Eu estava fazendo sessões 2 vezes por semana desde que tudo aconteceu, desvendando camadas de traição e problemas de confiança que nem sabia que tinha. A sessão da semana passada havia sido particularmente difícil. A doutora Watts me perguntara o que eu mais sentia falta de ser casada e eu me surpreendi ao responder: nada. Não da companhia, porque Derek já não era um verdadeiro companheiro há anos. Nathalie estava em um momento de transformação, um renascimento que surgia das cinzas de uma vida que antes parecia sólida. A segurança que ela supusera ter era, na verdade, uma ilusão, assim como o futuro que havia construído em torno de mentiras. Doutor Watts, seu terapeuta, havia falado sobre a jornada de redescobrir sua identidade. Por 8 longos anos, ela tinha-se definido em parte pela relação com Derek, seu ex-marido. Agora, era hora de descobrir quem era Nathalie, pura e simplesmente Nathalie.
Os trâmites legais haviam terminado no mês passado. Derek, percebendo que as evidências contra ele eram esmagadoras, aceitou um acordo judicial. A sentença foi dura: 5 anos de prisão federal por desvio de verbas e fraude eletrónica. Vanessa, sua cúmplice, recebeu 3 anos, apesar da insistência do promotor por uma pena maior. Natalie estava presente na audiência de sentença, sentada na parte de trás do tribunal ao lado de Beth. Derek, com o seu macacão laranja, parecia tão diferente do homem que ela um dia amou. Magro e pálido, ele não tinha nada da segurança que uma vez emanara. Quando o juiz perguntou se ele tinha algo a dizer, Derek se virou para Natalie. Sinto muito, Natalie, disse ele, sua voz trêmula. Sei que isso não conserta nada. Sei que destruí tudo o que tínhamos. Mas eu sinto muito. Ela não respondeu. Não acenou com a cabeça, nem mesmo fez um gesto que o reconhecesse. Porque sinto muito não devolvia os 8 anos que ela havia investido no casamento. Não apagava a humilhação de descobrir que seu marido compartilhava a cama com sua própria irmã. E, mais importante, não ajudava os clientes que ele havia enganado, embora muitos tivessem conseguido recuperar seu dinheiro por meio de ordens de restituição e sinistros de seguro. A palavra desculpa se tornara apenas uma sequência de letras sem significado real para ela. O divórcio foi finalizado rapidamente, Derek não tinha motivos para contestar nada. Seu advogado aconselhou que ele cooperasse plenamente, e assim foi. Natalie ficou com tudo: a casa, que imediatamente colocou à venda, os 2 carros e todas as economias que não haviam sido confiscadas como prova. Derek teria que pagar restituições às suas vítimas por muitos anos após sair da prisão, o que significava que ele não tinha um futuro financeiro pelo qual lutar. A casa foi vendida para um jovem casal que esperava o primeiro filho. Quando eles a visitaram, de mãos dadas, conversando animadamente sobre qual cômodo seria o quarto do bebê e onde colocariam a árvore de Natal, Natalie sentiu um aperto no coração. Não era por Derek que ela sentia falta, mas pela versão inocente de si mesma que uma vez acreditou em um futuro radiante. A casa foi vendida por um valor superior ao que ela e Derek haviam pago, e parte do lucro foi usado para financiar seu novo apartamento, enquanto o restante foi investido. A independência financeira trouxe a Natalie um poder que ela nunca havia valorizado antes. Seu novo emprego se revelou um verdadeiro salva-vidas. Após a repercussão do caso na mídia local, onde um contador foi preso por desviar mais de R$200 mil com a ajuda da irmã, várias das vítimas de Derek entraram em contato para agradecê-la. Entre elas, estava Thomas Rivera, proprietário de uma firma de marketing de médio porte no centro da cidade. O que você fez teve coragem, Thomas disse a ela durante um café 3 meses atrás. Com essas palavras, Natalie percebeu que estava não apenas reconstruindo sua vida, mas também se reconectando com sua própria força e determinação. A vida tinha tomado um rumo inesperado e eu não poderia estar mais grata por isso. Enquanto muitos teriam escolhido ignorar a injustiça ou resolver tudo em silêncio, eu havia decidido priorizar a justiça, mesmo que isso me custasse algum desconforto. Essa escolha, segundo meu novo chefe, falava muito sobre o meu caráter. Ele me ofereceu uma posição como consultora sénior de marketing em sua empresa, com um salário melhor do que o que eu tinha antes, horários flexíveis e, o mais importante, uma equipe que valorizava a integridade. Após 2 meses nesse novo emprego, a sensação de confiança e camaradagem era revigorante. Nesse momento de reflexão, o toque da campainha me tirou dos meus pensamentos. Ao olhar pelo olho mágico, um sorriso se formou em meu rosto ao ver Beth, segurando 2 canecas de café e uma sacola da minha padaria favorita. Achei que você poderia precisar de um café da manhã, ela disse ao abrir a porta. E de um suporte emocional antes da sua grande apresentação hoje. Eu quase havia esquecido. À tarde, eu apresentaria uma proposta de campanha para um potencial cliente, a maior conta que eu já havia manejado desde que comecei na Rivera Marketing. Meu estômago se encheu de uma mistura de nervosismo e excitação. Você é melhor, eu disse, pegando uma das canecas. Como você sempre sabe exatamente o que eu preciso? São 8 anos de amizade, Beth respondeu, acomodando-se no meu sofá. Além disso, tenho um alerta no calendário que diz: Natalie tem uma grande apresentação. Levar cafeína e carboidratos.
Enquanto devorávamos croissants e tomávamos café, uma onda de gratidão me envolveu. Beth sempre foi meu apoio inabalável. Lembro das ligações noturnas quando a insônia me consumia, das escapadas de fim de semana para a praia quando eu precisava de um respiro e dos conselhos firmes, mas gentis, quando eu começava a me culpar pelas escolhas de Derek. Recebi uma carta ontem, eu disse, com a voz baixa. O semblante de Beth imediatamente se endureceu. Por favor, me diga que você queimou. Li primeiro, admiti. Ela está em uma instalação de segurança mínima na Pensilvânia. A carta estava cheia de desculpas e explicações. Ela alega que Derek a manipulou, que estava vulnerável após o divórcio, que nunca quis me magoar. Isso é lixo, e você sabe disso, Beth disse, firme. Ela fez escolhas de adulta. Não pode agora se fazer de vítima. Eu sei. Tirei a carta da gaveta da minha mesa e a segurei, como se fosse um peso que eu precisava soltar. Não vou responder. Não vou perdoá-la. Só precisei ler uma vez para não ficar me perguntando sobre o que estava escrito. Ela observou enquanto eu rasgava a carta em pequenos pedaços, jogando-os no lixo. Bom. Ela não merece seu perdão ou sua energia. Você seguiu em frente e ela precisa viver com o que fez. Após Beth ir para o trabalho, terminei de me preparar para o dia. Quando fechei a porta do meu apartamento, cruzei com o meu reflexo no espelho do corredor. A mulher que olhava de volta parecia mais ereta, com os olhos mais claros. Era como se eu tivesse atravessado um fogo e saído mais forte do outro lado. A descida de elevador foi diferente daquela que eu costumava fazer em minha vida anterior. Não havia mais aquele medo de voltar para um casamento frio, nem ansiedade sobre qual humor Derek poderia estar. Era um novo começo, e eu estava pronta para encarar o que viesse pela frente. Era um dia de expectativa, e eu não sabia exatamente o que o futuro me reservava. O sol da manhã brilhava intensamente, aquecendo o ambiente com sua luz suave. Caminhei até meu carro, uma das poucas coisas que havia mantido do meu casamento, não apenas pela praticidade, mas porque já estava pago. Sentei-me ao volante por um instante, respirando fundo antes de ligar o motor. Foi então que meu celular vibrou, uma mensagem de Thomas Maniman para o dia que estava por vir. Sorri e respondi, com certeza. Enquanto dirigia pela cidade em direção ao escritório, refleti sobre tudo que havia mudado nos últimos 6 meses. Não se tratava apenas das mudanças externas, como onde eu morava ou para quem trabalhava, mas também da transformação interna, a maneira como me via, como interagia com o mundo. Antes, eu me desculpava por tudo, por trabalhar até tarde, por ser ambiciosa, por ocupar meu espaço. Derek, ao longo dos anos, me ensinou a encolher, a ser mais silenciosa, a exigir menos. Fiz isso acreditando que o amor exigia sacrifício e acomodação constante. Agora, percebia que o verdadeiro amor não pede que você diminua. Ele não ridiculariza suas aspirações, nem critica suas metas. O amor genuíno vê você por inteiro e celebra quem você é, não quem alguém gostaria que você fosse. A apresentação daquela tarde superou todas as minhas expectativas. O cliente, uma startup de moda sustentável dirigida por 2 mulheres na casa dos 30 anos, adorou cada aspecto da campanha que eu havia desenvolvido. Ao final da reunião, enquanto trocávamos apertos de mão, uma delas disse: "Escolhemos sua empresa especificamente por você. Lemos sobre o que aconteceu com seu ex-marido e ficamos impressionadas com sua coragem." Eu acenei, aceitando o elogio, sentindo uma reviravolta familiar no estômago. Essa história provavelmente me acompanharia por um bom tempo, talvez para sempre nesta cidade. Mas estava aprendendo a lidar com isso. Eu não havia feito nada de errado. Não tinha nada a sentir vergonha. Naquela noite, encontrei Beth para jantar em um novo restaurante tailandês perto do meu apartamento. Sentamo-nos do lado de fora, observando as pessoas passarem enquanto o sol se punha em tons de laranja e rosa. Comecei a falar, enrolando os noodles em meu garfo. Estive pensando sobre algo, disse eu. Sobre perdão. Beth levantou as sobrancelhas. Por favor, me diga que você não está considerando perdoar aquelas 2. Não, de jeito nenhum, respondi rapidamente. Não elas.
Eu mesma. Estou carregando tanta culpa por não ter percebido os sinais antes, por ter falhado de alguma forma no meu casamento. Mas a doutora Watts me ajudou a perceber que precisava me perdoar por confiar em quem não merecia, por ser humana. Beth estendeu a mão e apertou a minha. Você nunca foi o problema, Nat. Você sabe disso, certo? Comecei a acreditar, admiti. Está ficando mais fácil acreditar. Terminamos o jantar enquanto as luzes da rua se acendiam ao nosso redor. Ao voltar para meu apartamento, senti-me mais leve de algum modo. Não porque a dor tivesse desaparecido, ela ainda estava lá e talvez nunca fosse completamente embora, mas porque estava aprendendo a carregar essa dor de forma diferente. Não como um fardo, mas como uma prova de que sobrevivi a algo difícil e saí intacta. De volta ao meu apartamento, eu me encontrava na pequena varanda, segurando um copo de vinho enquanto observava as luzes da cidade. Em algum lugar lá fora, Derek estava preso, enfrentando as consequências de suas escolhas. Vanessa, de alguma forma, também compartilhava desse destino. Não sentia exatamente satisfação por isso, mas a culpa também não me acompanhava. Eles haviam tomado suas decisões. Optaram pela ganância em vez da integridade, pelas mentiras ao invés da honestidade, pela traição em detrimento da lealdade, e agora estavam arcando com o preço de suas escolhas. Eu havia escolhido um caminho diferente. Diante da decepção que me cercava, poderia ter virado o rosto e ignorado. Poderia ter-me divorciado de Derek de forma discreta, permitindo que o desvio continuasse. Poderia ter protegido os segredos da família e evitado a humilhação pública. Mas eu optei pela verdade. Escolhi a justiça em vez do conforto. E, ao fazer isso, restituí o dinheiro daqueles que foram lesados. Impedi Derek e Vanessa antes que pudessem ferir mais alguém. Defendi o que era certo, mesmo que isso fosse doloroso. E isso tinha valor. Significava algo. Meu celular acendeu com uma notificação, um e-mail da minha mãe, com quem eu vinha conversando com mais frequência desde o divórcio. Ela e meu pai estavam preocupados comigo, mas também se sentiam orgulhosos. Você lidou com isso com tanta graça e força, minha mãe me dissera na semana anterior durante nossa chamada de vídeo. Eu sei que agora não parece, mas você vai ficar bem. Melhor do que bem. Começava a acreditar nela. Enquanto me preparava para dormir naquela noite, olhei ao redor do meu pequeno apartamento, observando os livros empilhados na mesa de cabeceira, a foto emoldurada de Beth e eu na faculdade, as plantas que estava aprendendo a cuidar. Esse espaço era pequeno e imperfeito, mas era honesto. Tudo ali era real. Entrei na cama, em lençóis que eu mesma escolhi, em um quarto onde nunca havia sido traída. O silêncio era pacífico, não solitário. A escuridão se tornava segura, não ameaçadora. Antes de apagar a luz, abri meu diário, uma sugestão da Dr. Watts, e escrevi uma única frase. Hoje eu escolhi a mim mesma e isso parece certo. Fechei o diário, apaguei a luz e deixei o sono vir de forma natural pela primeira vez em meses. Amanhã eu acordaria e faria tudo de novo. Iria trabalhar, ver minha terapeuta, talvez ligar para meus pais e definitivamente mandar uma mensagem engraçada para a Beth. Continuaria a construir essa nova vida, uma pequena escolha de cada vez, um momento honesto após o outro. A mulher que Derek chamava de chata havia desaparecido. Em seu lugar, surgir alguém mais forte, mais sábia e completamente disposta a não se contentar com menos do que merecia. No meio da escuridão, sorri porque pela primeira vez em 8 anos, eu estava exatamente onde deveria estar. Sozinha, mas não solitária. Livre, mas não perdida. Eu mesma, finalmente e completamente. E isso era tudo o que eu precisava.